São níveis ou planos evolutivos. E os espíritos se agrupam em cidades. Por que eles põem cidades entre aspas? Porque não é cidade como aqui a gente vive, né? Numa cidade. Eles são aglomerados de pessoas que têm diferentes condições, mas são grupamentos de pessoas. Então dá para a gente chamar de cidade sim. Tem quem tome conta, tem atividades, tem coisas de acordo com a necessidade deles. Não é claro igual a nossa, né? Mas deve ter. Por exemplo, não sei se tem supermercado, né? Precisa? Loja de móveis? Não sei. Será que passa asfalto na rua? Talvez não. Mas eles devem ter outras demandas, outras coisas que eles fazem nesse lugar, nesse aglomerado de pessoas. Os espíritos ficam então, e André Luiz fala que existem cidades pequenas, médias e grandes. Inclusive o nosso lar, que é uma cidade colônia, ele diz que fica, né, na história dele, em cima do Rio de Janeiro, e é do tamanho do Rio de Janeiro, quer dizer, uma cidade então para milhões de pessoas. Que são as colônias espirituais. E essas comunidades, onde tem aquele monte de gente, são constituídas por espíritos com aptidões ou gostos parecidos, semelhantes. A gente não vai para um lugar onde não tem nada a ver com você. A gente vai exatamente onde tem tudo a ver com você. Tá certo? Diferentes ordens, ou seja, um mais alto, outro mais baixo, não tem uma divisão assim, não tem muros, como aqui a vida da gente, né? Tem cidadezinha que a gente vai, que é uma cidadezinha mais esculhambada, né? Mais triste, né? Tem outra cidade que a gente vai, que é um pouco melhor, né? Tem um país que é um pouco mais desenvolvido, tem um país que é um pouco mais sofrido, tá? Então lá também tem essas diversas gradações, conforme o grau de perfeição ou afinidade que cada um chegou. E a vida desse povo aí, o que eles fazem? Bom, a vida ocorre como a vida humana, em sociedade. Ou seja, a gente sempre junto, rodeado de pessoas, né? De acordo com o grau de moralidade e conhecimento. Aqui, os valores são sociais. Nós somos seres sociais e a gente vive de acordo com a classe social que a gente determina. O bairro que eu uso, o trabalho que eu faço, aonde eu vou, onde eu volto, está muito ligado à minha condição social. Se eu tenho mais acesso a serviços, eu consigo mais conforto. Se eu tenho menos acesso, eu tenho menos serviço. Lá não está ligado à questão financeira, à questão social, lá está ligado à questão do merecimento. Então, por isso que eles usam moralidade e conhecimento. Com isso, nossos superiores, moral de natureza benéfica e respeito ao livre-arbítrio, é uma característica deles. Eles não se metem na vida de ninguém, eles vivem bem com todos que estão à sua volta. Olha que coisa boa, eles se dão bem com os vizinhos deles, né? Nos inferiores, no mundo inferior, o que tem? Imposição, alguém sempre manda. Então tem os chefões, os chefetes, né? Eles briguentos. Escravidão, né? Escravidão, nossa, ela acabou há muitos anos, mas no plano espiritual tem. Nas comunicações que a gente vê, às vezes, de alguns espíritos, né? Na segunda-feira a gente conversa com eles. Eles bancam escravo mesmo, ali, ó, pagando com serviço, né? Ou seja, literalmente escravizado. Tem uso da força, eles fazem uso da força também, não a força física, eles não pegam na mão e saem, mas eles usam a força mental. Então eles usam muito poder de hipnose, de convencimento, e sujeição, faz de um jeito que o cara se sujeite a eles. Fazem promessa, enganam, criam medo, tocam terror na comunidade dos coitados dos sofredores. Tá certo? Então, dependendo de onde você está, a vida é mais simples ou melhor, mais complicada, mais difícil. Na Terra, a gente tem 3 grandes categorias de comunidades aí, segundo as citações de André Luiz. Nós temos aqueles locais onde só sofre e dói, tem umbral e tem aqueles que fazem coisas boas. Mas e fora da Terra? Bom, fora da Terra tem os elevados, mas na Terra só tem esses 3. Quer dizer que a coisa aqui é ruim mesmo? Infelizmente o negócio aqui pega pesado com a gente, né? Sofrimento e dor e umbral. Não fica muito claro nos textos onde é que separa onde começa o outro. Muita gente fala do umbral grosso, que é a área de sofrimento, o umbral médio e o umbral fino, que é aquele que quase toca nas as coisas mais elevadas. Mas essa divisão não fica muito clara, mas nesse local de sofrimento e dor e umbral tem 2 grandes grupos de espíritos. Tem aqueles que sofrem por quê? Que ainda não dão conta da sua situação, ainda não se perceberam, ainda não se tocaram, ainda tem inferioridade, e essa inferioridade é tamanha que eles apresentam isso na expressão fisionômica deles, né? Os médiuns videntes veem a cara de sofrimento deles,
vê o mau jeito em que eles se portam, né? São muitas vezes faltando pedaços, né? Muitos vêm comunicar com a gente e falam, meu rosto não está aqui, né? Está só os ossos, tá parecendo uma caveira, meu braço tem os ossos pendurados, está faltando pedaço, está faltando coisa, ou seja, eles têm grande deficiência muitas vezes de imagem, porque é distorcido. Por quê? Por causa da inferioridade deles, tanto na moral como também nos gestos, que são muito mal educados, são muito grosseiros, palavras e atos que são muitas vezes totalmente deseducados. Então são realmente pessoas difíceis de lidar, sofredores intensos. Esses ficam onde? Esses ficam nas áreas que eles chamam de abissais e sombrias, que é o local lá, né, de pior espécie no planeta nosso, que muita gente fala que é abaixo da crosta, muita gente refere na mitologia como sendo o inferno, né? É a vida infernal, né? São aqueles buracos que eles se enfiam. São pessoas que têm, né, outro grupo, diferentes viciações. E viciações por quê? Porque eles têm às vezes o pensamento fixo, né? Eles são um pensamento fixo. O que é um pensamento fixo? O pensamento fixo é aquele que a pessoa só fica pensando numa coisa só, né? Ele só pensa naquilo. E geralmente são viciações, são coisas que não fazem bem para ele, né? O que é um conceito de vício, né? Vício é uma coisa que me incomoda, me atrapalha e me faz mal, mas apesar de tudo isso eu continuo naquele movimento, né? Eu não saio dele, por isso que chama vício, né? É uma atitude viciosa. Falam muito do círculo vicioso, né? Eu viro e cada vez eu estou pior, porque é um círculo vicioso. Então esse é o conceito de vício que os autores espíritas falam. Diferentes viciações. E é vasto e heterogêneo, ou seja, é composto por um monte de gente, né? Não tem um tipo só, não tem um tipo, não tem uma origem, não tem um gênero, não é só mais masculino, não é só feminino, não, é tudo misturado, um monte de gente, e um grupo grande, é o maior grupo, né, segundo a literatura, que ocupa o planeta. Então é nesse local que tem aí mais do que 8 bilhões de pessoas vivendo, né? Mais do que nós no planeta Terra estão morando lá. E esses milhares de pessoas, esses milhões de pessoas, normalmente eles têm algumas características. São maldosos, ou seja, quem é maldoso? Maldoso é o cara que é egoísta, né? Que só pensa nele, só quer o bem próprio. Então, para eu ter o bem próprio, eu tenho que ser ruim com alguém. Porque eu não vou dividir, eu vou arrancar deles, né? Eu vou pegar dele. Então, são maldosos. São pessoas briguentas, né? Por qualquer motivo, saem, né? Briga. Pessoas que falam muito mal de tudo, ou seja, pessoas que vivem na fofoca. Aproveitadores, que tentam ganhar sempre a vantagem de alguma coisa. Perturbados, aqueles realmente doentes mentais de vários níveis em todas as esferas, gostam de subjugar, ou seja, quer mandar alguém, quer tomar conta, não deixa o outro ser feliz, fica lá incomodando o outro. São pessoas que escravizam e impõem a sua vontade. Ele quer que seja o jeito dele. Por quê? Porque ele é maldoso. São os nossos obsessores. Então, quando a gente fala assim, o cara é obsessor, de onde que ele vem? Ele vem desse grupo aí. E, claro, não gosta de trabalhar, né? Essa é uma característica que quando eles falam, eles são muito ociosos, ou seja, eles não ficam fazendo nada o dia inteiro, eles ficam pensando em como que eles vão tirar proveito de alguma coisa. Por quê? Porque eles não gostam de trabalhar. Então olha que coisa interessante, né? Quem gosta de trabalhar já tem uma grande vantagem, a gente já está com o pezinho fora de lá, né? Porque o trabalho ele nos enriquece em termos de oportunidade. Então aquele cara que não quer trabalhar, que quer só aproveitar dos outros, vive no umbral, certo? São dominadores, promovem controle mental. E por que eles conseguem controlar mentalmente os outros, gente? Porque eles são ruins, mas eles não são burros, são bem inteligentes. Então eles criam formas de controle mental. Hipnotizam, convencem, falam mentira. Fake news vem de lá, gente. Começa lá. Ficam inventando história para convencer as pessoas a julgar errado. Porque eles fazem controle mental. São chantagistas, a chantagem maior deles é emocional e muitos deles realmente conseguem fazer hipnose. Fazem alguns espíritos, ou até nós encarnados, que somos espíritos também, ficar completamente dominados por eles. Por quê? Porque eles não deixam a gente sair daquele pensamento. As palavras deles são articuladas, igual a gente aqui, né? Nos planos mais elevados eles falam pelo pensamento, lá eles falam como nós falamos. Então eles articulam as palavras e falam. Por isso que as comunidades elas têm a barreira linguística, cada comunidade fala uma determinada língua. Por isso que as comunidades, né, cada um tem o seu, nós temos o nosso umbral, a Índia tem o umbral deles, a China deve ter o deles, né, porque a conversa é no tete a tete, como nós estamos fazendo aqui. Né. Eles usam
os pés e as pernas para se locomover. A volitação, que é aquele fenômeno que os espíritos mais elevados têm, né, de subir no ar e, né, eles lá é mais limitado. Alguns até conseguem, mas é tipo voo de galinha, dá aquela levantadinha e cai de novo, né, eles não vão longe, né, volitam, mas mais ficam andando, igual a gente. O acesso às regiões elevadas não entra, é interditado. Os coitados não têm acesso. E por que não tem acesso? Porque ele mostra na cara dele, né, o que ele é, né? Então quando ele está chegando lá, o pessoal já não pode entrar, tá? Fecha a porta, né? Não deixa ele acessar os portões dos locais mais elevados, e os mais elevados estão longe da terra, ele não consegue volitar porque ele não sai do chão. Igualzinho a gente aqui. A gente sai do chão, tem que pegar um avião, né? Eles não saem do chão e eles não têm avião, então eles ficam lá circulando pelo chão. Como é que é o local onde eles moram, esses pobres coitados? A natureza é feia, cores fortes e muita sombra. Diz que é uma névoa densa assim e o sol não entra. E é verdade, né? Quando a gente vê a neblina muito grande, o sol não penetra, né? Filtra o sol. Então diz que é muito escuro. Névoa constante, animais e árvores estranhos, eles não dizem pra gente o jeito que é, mas diz que é estranho. Então não deve ser bicho que eu tenho aqui, né? Deve ser bicho mais feioso. O solo é sem verdor, por quê? Porque não entra sol, né? Não entra sol, as plantas de lá não se revigoram, então fica uma coisa muito feia. Vales e cavernas, abismos e pântanos. Então, basicamente, é toda essa estrutura deles. Certo? Bom, e como é que eles vivem lá? Se tem muitas moradas, então como é que são as comunidades? São chamadas de cidadelas. Porque não é cidade, né? Não tem um governo federal, estadual e municipal. Não tem estrutura organizada, né? São locais onde vão se amontoando gente. As edificações eles chamam de bizarra. Eu não consigo entender o que significa isso. Mas deve ser muito diferente do que a gente vive, né? Então, não sei o que eles querem dizer com bizarro. Tons berrantes, diz que as cores são muito fortes, né? Assim, muito coloridos. Eu acho que talvez é por aquela questão também prática, né? Como é muito denso, muita névoa, tem que ver de longe, né? Então, quanto mais colorido for, acho que facilita na visão de longo alcance, né? Então, deve ser por isso. Músicas exóticas e irritantes. Eu fiquei pensando aqui para mim, né, dentro do meu preconceito, quais as músicas que seriam tocadas lá. Não vou falar o que eu pensei, porque vocês podem discordar de mim. Mas eu fiquei imaginando o estilo musical desses locais deve ser exótico e irritante, né? Então dá para a gente imaginar como deve ser. Aliás, tem áreas na nossa terra também que tem sons exóticos e irritantes às vezes, né? A gente está na rua e passa um som exótico e irritante, né? Num cara tocando ali, né? Você pensa logo assim, veio do umbral, né? Aquele cara que faz aquele paredão, né? Veio do umbral, porque lá deve ser assim o negócio, né? Mas isso é para chamar atenção, porque é uma forma de você exercitar um certo domínio, ou seja, de você querer se colocar sobre o outro, né? Então, é aquela coisa, você não me ouve o que eu falo, até porque o que eu penso é muito complicado, mas você vai ouvir a música que eu ponho aqui e não tem como você escapar dela, porque eu vou botar no volume alto. Então é uma forma de tentar realmente espalhar, né, a dominação. É uma região muito interessante, os espíritos falam que é o melhor local de aprendizado deles. É que lá eles aprendem realmente o que é ser bom, o que é ser gentil, como ajudar os outros em fazer a caridade. Então por isso que os espíritos falam que é um local muito interessante. Por que é interessante? Porque interessa para eles frequentarem lá. Lembra que eu falei que não estamos sós? Eles também não estão. O plano espiritual mais elevado vai lá o tempo inteiro. Concentra-se tudo que não tem finalidade superior lá. Então tudo que a gente puder imaginar que é ruim, lá tem, né? E aí vai dar a capacidade de cada um de fazer isso. Legiões compactas de espíritos. Então também não é muita gente, são algumas legiões, né? Algumas centenas ou milhares de pessoas, não é muita gente, né? Que não são suficientemente perversos para serem enviados para uma outra reparação, né? Para ser debandado deste planeta ou ir lá para as zonas de sofrimento lá nos abismos, mas, né, eles não conseguem ser conduzidos a um local mais arrumado ou mais confortável. Então, eles ficam aqui lá, que eles chamam de repleto de desesperados. Então, é uma área de sofrimento intenso e desespero constante. Bom, nesse local reina a desarmonia, mas não estão abandonados. Nunca. Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia vão lá sim prestar serviço. Isso é bom, porque eles não estão sós. Só que, claro, o benfeitor não consegue ficar andando lá no meio deles por muito tempo, não suporta, né, o mal-estar causado. Então eles vão em
instituições, em comunidades. Alguns instalam-se no abismo ou nas regiões em edificações. Então eles fazem umas construções e põem lá. E ficam trabalhando lá, porque eles ficam por um tempo. Então esse trabalho lá eles chamam de sacrificial, ou seja, ele vai lá por um sacrifício, vou ficar aqui 2, 3 anos ajudando esse povo todo sofrido, depois eu volto para a minha vida normal. Como acontece aqui, né, quando tem, por exemplo, aconteceu agora lá na Turquia o terremoto, o que aconteceu? Os bombeiros daqui de São Paulo foram tudo lá, né? Ficaram lá 10 dias, cavocando os destroços, um trabalho sacrificado, né, terrivelmente sacrificante. Tiraram o que eles podiam, aí terminou, eles voltam embora. Para quê? Para viver a vida, porque senão a pessoa, né, mesmo o espírito elevado, ele vai ficar pirado, né, não vai aguentar tanta sofrimento contínuo. Então eles ficam por um tempo e vão embora. Tá certo? Fazem isso. Então são grupos de espíritos ligados entre si por simpatia, interesse comum. Eles são devotados ao bem. Vão lá, né, para quê? Porque eles conhecem e têm moralidade suficiente para ensinar, para auxiliar, para estudar, para trabalhar e fazer muitas atividades lá com esses nossos irmãos em sofrimento. Com isso, né, a gente vê que essas atividades ficam no quê? Lá naqueles planos mais elevados, com em áreas de transição, conforme a necessidade. Tá certo? Então, os espíritos também devotados ao bem constituem as suas várias comunidades. E o interessante que os autores falam para a gente, que nessas instituições, elas têm um caráter móvel. Isso que é interessante, né? Várias situações falam para a gente que as cidades, elas se movimentam. Elas conseguem sair de um lugar para outro, elas conseguem aterrissar, descer, depois de um tempo eles vão embora para outro canto, conforme a necessidade. Então eles são móveis. Interessante, né? Imagina uma cidade, né? Por exemplo, o tamanho de São Paulo, né? Móvel, andando para cá e para lá, né? Vamos trabalhar aqui um tempo? Vamos, desce, trabalha, limpa, organiza, faz aquela coisa, conserta as coisas que tem, terminou o serviço, levanta e vai para outro estado e desce de novo. Muito interessante essa capacidade que eles têm, né, das comunidades devotadas ao bem. Eles têm essa flexibilidade, né? Máquinas que a gente nem imagina quais sejam, mas que fazem isso. Os habitantes desses locais, eles têm livre acesso, isso que é muito interessante, eles vão e vêm para as comunidades que são parecidas a eles, e alguns deles vão para entidades até mais elevadas. Mas aí é fora do planeta, é bem alto, eles vão mesmo, sempre conduzidos por espíritos agora de maior, como se diz, envergadura. Por quê? Que são mais bondosos e conseguem levá-los lá. E quando eles fazem isso, eles vão fazer um tipo de um estágio. Vai, fica um tempo, estagia, depois volta. Como a gente, né? A gente vai para um lugar, a gente vai numa outra cidade, faz um estágio, arruma outro serviço, vai para um curso, passa uma semana ou duas, volta para quê? Para trabalhar na nossa realidade, viver a nossa vida. E a volitação é meio comum de transporte, mas quando eles vão muito longe, ou tem que levar muita gente, podem também usar veículos. Então tem veículos aéreos e terrestres que eles utilizam. E, se eles quiserem, eles também podem caminhar. Quando eles estão batendo papo, conversando, não vai ficar batendo papo, conversando, vomitando, né? Fica ali parado um do lado do outro, conversa, caminha aqui ali, né? Vai tomar um sorvete, volta, né? Conversa e fica ali, né? Convivendo com harmonia e amizade. As regras desse plano mais elevado. Agora a comunicação já tem de dois tipos. Eles conseguem falar, verbal, e também pelo pensamento. Então, se eles querem conversar, eles conversam. Se eles querem mandar o pensamento, eles mandam. Vai depender de cada um. Edificações agora com bom gosto, são mais simples e úteis. Edifícios públicos e privados, aqui me chamou muita atenção. Eu li bastante sobre isso, né? O Nosso Lar fala muito isso, várias comunicações do Chico Xavier, outras. Quer dizer que então tem espaço privado, ou seja, tem casas ou locais destinados a fulano, fulano e fulano? Sim. Então eles têm espaços públicos, mas também alguns ganham o direito de ficar residindo naquele local. Né? Eles ficam morando em algumas cidades por um tempo, né? Em algumas casas ou construções. Bom, se mora em casa, tem comunidade. Se tem comunidade, tem família. Se tem família, tem os laços de afinidade ali entre os seus. Tá? Como a gente aqui, né? Muito parecido. Edifícios, então, que têm agora finalidades comuns: escola, ministérios, órgãos públicos, centros de estudo, bibliotecas, templos religiosos, onde eles se reúnem, setores de lazer e recreação. Não diz o que é, mas deve ter, né? Como a gente aqui, né? Vários setores de lazer, né? Campo de futebol, essas coisas todas, né? Que a gente vai aqui de festa. Torres de vigilância, torres de comunicação, também aqui a gente tem, né? Hoje eles usam muito, né, a tecnologia da comunicação, né? E nós aqui também hoje usamos. Hospitais, unidades de recuperação e reabilitação, então
Então eles têm bastante coisa para fazer, várias atividades, e a natureza como um todo desse local, eles falam que ela é rica e bela. Rica deve ter variedade, deve ter uma biodiversidade muito grande, né? Deve ter muito tipo de bicho, de planta, de flor, né? Colorida, iluminada, e interessante, na iluminada eles dizem inclusive que elas têm iluminação própria. Algumas cidades têm iluminação própria, eles não têm rede elétrica, elas brilham sozinhas, né? Por causa do pensamento elevado dos seus moradores. Tem rio, lago, oceano, cascata, campo, planície, planalto, floresta, bosque, tem tudo. Tudo. E animais, inclusive eles falam que tem animais, voltados para 2 grupos de atividade. Um, para buscar gente que está perdida lá nos buracos, porque o bicho vai e acha, o cachorro, né, ou um outro bicho que fareja alguma coisa, e também de vigilância. Eles falam que eles têm animais que ficam tomando conta, né, das entradas e saídas, como a gente tem, né, um cachorro que fica ali em casa e começa a latir quando alguém chega, né? Então, para eles não ficarem o tempo inteiro tomando conta, eles põem o bicho para tomar conta. Olha que interessante, os animais também têm a sua serventia lá. E eles, né, recebem influência espiritual dos desencarnados e dos encarnados aqui, mas é indireta. Diferente do umbral, que a gente recebe isso diretamente, né, pelo pensamento. Não, lá é indireta, de tal modo que eles não firam o nosso livre-arbítrio, que eles não nos atrapalhem nas suas questões. E o exemplo mais clássico que a gente tem é o nosso lar. Então, o André Luiz cita um exemplo, André. Se nas esferas materiais cada região do estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições, não é 2, gente, dos nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins a que se devem atingir. Importa considerar que cada colônia permanece em graus diferentes na grande ascensão, ou na grande evolução, no grande desenvolvimento. Então, um exemplo de nosso lar é isso, né? Ou seja, uma comunidade onde as pessoas vão. E tem outras mais tristes. Vale dos Suicidas é muito falado. É um local onde tem né, os habitantes que se matou, que foi para lá. Um ambiente com a luminosidade baixa, porque a luz é filtrada pela névoa, vegetação seca, árvores sem folhas, plantas, solo coberto de fuligem, ar seco, asfixiante e frio. E é verdade, muitos espíritos calatam para a gente, né? Ai, que frio, né? Ai, que dificuldade de respirar. Porque eles vêm dessas paragens, né, mais difíceis. Espíritos, o que eles têm lá? Muitos ficam numa geração terrível, súplica, choro, desespero, dor profunda, mágoa, remorso. E aí a gente pensa assim, puxa vida, né? Ô plano espiritual elevado, por que você deixa o pobre coitado passar por tudo isso, né? Sabe por que eles deixam o espírito passar por tudo isso, gente? Por uma necessidade. Esse sofrimento despoja as forças vitais que eles deixaram no perispírito no momento que eles se mataram. Então eles morrem, né, desencarnam, com o perispírito ainda com a bateria carregada de energias daqui. Então eles têm que passar por tudo isso para sair isso. Porque se não sair isso, ele não consegue viver nesse novo local. Ele fica agarrado àquela energia do corpo ainda físico. Então ele precisa passar pelo sofrimento para se limpar, para se depurar. E alguns passam meses, anos ali naquele negócio, incômodo para quê? Para aquela energia do corpo material sair. Porque se não sair, ele não consegue fazer outra coisa. Né? É como que fosse uma coisa ruim que a gente precisa botar para fora. Sabe aquela coisa ruim que a gente comeu e eu tenho que vomitar? Porque eu estou embrulhado com aquele negócio e não sai, então eu vomito. Sabe aquela coisa ruim que também faz mal? Eu tenho que lá ter uma diarreia, para sair até acabar. Exatamente o que eles têm. Eles precisam tirar essa força vital que ficou da última encarnação, que foi abortada, ali, antes do fim necessário. Antes de ter gasto a energia necessária. Porque quando a gente está próximo do desencarne, a gente gastou energia. Quando a gente está com uma doença, gastou energia. Então a gente morre, o corpo morre e a gente se liberta facilmente, porque não fica aquela coisa nos prendendo. Mas eles ficaram presos, então tem que tirar isso. E para tirar, tem que ralar. Tem que ralar mesmo. Tem que arrancar ali, ó. Arrancar, deixar em carne viva. Por isso que eles sofrem tanto. Então é necessário, é importante, precisa. Por isso que o plano espiritual permite. Você vê, mesmo no sofrimento existe bondade, né? Existe oportunidade de deixar ele melhorar. Cidade Estranha, tem um livro que fala sobre uma cidade estranha, onde tem espíritos só vinculados ao mal. O ambiente também é todo cheio, fumaça, vegetação rasante, vegetação quase sem nada, figuras monstruosas.
espíritos que deformam o seu perispírito e passam a ter uma imagem muito alterada. Eles citam um caso de um morador que tem lá, o nome dele é Gregório, e ele é um governador lá, só que ele é muito impiedoso. E ele é assistido por políticos e religiosos, também maldosos, que vivem lá com ele. Frios e perversos, rodeados de gemidos humanos provenientes dos charcos do entorno. Em torno dessa cidadela, essa cidade estreita, tem um monte de charco e tem um monte de espírito enfiado lá, gemendo, gritando e tudo mais, e eles mantêm isso lá, ficam sugando essas energias, né? O que eles praticam? Eles fazem furto psíquico. Eles vão lá roubando as energias mentais desses pobres coitados que ficam lá. E muitos aqui da Terra também, né? Nós, com os nossos pensamentos bonzinhos que nós temos, a gente alimenta esses infelizes também lá. Por isso que o Jesus falou para a gente, ore e vigia, tá? Vigia os seus pensamentos. Porque você fica alimentando esses infelizes que estão sofrendo lá na outra esfera. Toda vez que a gente fica pensando mal, a gente está alimentando também o plano das trevas. Como é que são esses moradores? Sofredores, indecisos quanto ao futuro, não sabem o que fazer da vida, sempre com fome e sede, sempre cheios de necessidades, se apresentam vestidos com farrapos, quando não muitos completamente sem roupa nenhuma, persistem as necessidades fisiológicas dele, muito parecidas com a nossa. Então, eles têm fome, frio, vontade de fazer xixi, vontade de ir no banheiro, eles sentem tudo que a gente sente aqui. Vivem em bandos e apresentam aparências às vezes animalescas e cheias de transformações. Motivo desse sofrimento: esgotar os resíduos mentais, queimar a prestações o que eles adquiriram no atacado quando menosprezaram a existência humana. Então são aqueles que fizeram as grandes melecas aqui, as grandes barbaridades, né? Como hoje, né? A gente estava vendo hoje uma cidade do Mato Grosso, Sinop, um jogo de bilhar. O cara perdeu o jogo de bilhar, a aposta era de R$4.000,